Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mais um dia aqui do nosso desafio 142 dias. Chegamos aqui, dando continuidade ao nosso desafio. Estamos aqui nas madrugadas. Aqui ainda vai dar 5 horas da manhã, aqui em Orlando, e estamos aí dando continuidade ao nosso desafio. Agora nós estamos em Eclesiastes, né? Então hoje, aí 83 dias, nós estamos do nosso desafio 142 dias, 29 de outubro, nós chegamos aqui nesta terça-feira. Nós vamos completar o livro de Eclesiastes e começar o livro de Cantares, lendo na ordem cronológica, aqui dando continuidade aí aos textos de Salomão, antes de prosseguirmos para os próximos reis de Judá. Senhor, eu quero te louvar por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esses desafios que nos fazem crescer, que nos desafiam a sermos melhores, desafios que nos desafiam a sermos melhores. Na verdade, é o desafio do Senhor, é o Senhor quem nos desafia a sairmos do estado que nós estamos, irmos para o nosso próximo nível, mudando, melhorando, avançando, como eu falava agora com o pessoal do Paternidade, a respeito de Josias, né, que o posicionamento dele pela tua palavra, quando ele encontrou a tua palavra, e encontrou na tua palavra, nós já lemos sobre ele aqui, ele encontrou na tua palavra, aquilo que ele precisava mudar, aquilo que estava errado, aquilo que estava, divergente da tua vontade, e como ele se posicionou em obedecer a tua palavra. Vamos fazer do jeito certo, vamos fazer do jeito de Deus, e assim ele se posicionou. Que o Senhor nos ajude a encontrar aqui os tesouros para mudarmos, para fazermos diferente e nos posicionarmos para sermos tudo aquilo que o Senhor nos projetou para ser, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, Eclesiastes aqui, nós vamos ler, vamos ver se eu consigo dar uma... Lá em casa eu tenho meu negocinho lá, meu ring lá, né? E aqui ele fica meio assim, mas tá bom. Ok. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, então, nós lemos ontem até o 2. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar a isso e nada se deve tirar disso. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo havia impiedade. No lugar da justiça, mais impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo intento e para toda obra.
Disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que não são em si mesmos como os animais. Porque o que acontece aos filhos dos homens... que são, repetindo 18, né? Repetindo 18, para que eles vejam que são, disse eu no meu coração, verso 18, 3:18, Eclesiastes, disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais, né? Porque o que acontece aos filhos dos homens também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. E aqui eu quero enfatizar aquilo que eu enfatizei ontem, né, explicando sobre Eclesiastes, que nós temos aqui alguém que estava escrevendo sem a perspectiva da vida eterna que hoje nós temos, né, a perspectiva da vida eterna. Então ele está olhando somente para essa vida nessa terra. Quando você olha só para a vida nessa terra, você olha e você pode dizer isso, por exemplo, dos animais. Você pode falar assim, o que mesmo que acontece com o animal, acontece comigo, né? Quer dizer, eu trabalho, faço, no final eu acabo morrendo, né? Então, ele tinha essa perspectiva muito limitada da vida. E quando você olha só para essa vida, é tudo vaidade, né? Quando você olha e pensa assim, poxa, de que adianta eu trabalhar, juntar, se na verdade, no fim das contas, eu vou acabar indo para o mesmo lugar que aquele que não trabalhou vai, né? Então, mas aí quando você tira a perspectiva apenas da terra e você começa a olhar de forma eterna, como Jesus nos ensinou a entender que a gente está juntando tesouros para a eternidade, que o que você faz aqui ecoa na eternidade, aí as coisas começam a mudar de figura. Então, o livro de Eclesiastes, se você olha ele sem Cristo, né, sem a perspectiva da vida eterna, ele, como eu disse, é um livro deprimente, que você olha e fala, é tudo vaidade, né? Tô correndo atrás do vento. Mas quando você tira os olhos, quando você coloca os olhos em Cristo, né, que é a teologia perfeita, e aí você olha para Cristo e você entende que Deus nos chamou para vivermos além desse tempo, além dessa vida, né? E que o que a gente faz aqui, a gente está, na verdade, juntando tesouros para a eternidade, aí, né, tudo isso muda aqui de figura. Aí o verso 20 diz, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Então ele está falando dessa vida terrena, né? O fim é o mesmo. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Ele faz essa pergunta. Pelo que vi que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E aqui também tem uma chave muito importante em Eclesiastes. Ele está com essa conclusão, ele olha e fala que, na verdade, o que resta, né? Perdão. O que resta, o que tem para a gente é se alegrar na nossa obra, né? E eu tenho refletido sobre isso, né? Como a gente precisa, né, se alegrar no processo, porque tudo realmente passa numa velocidade muito grande no que diz respeito à nossa vida terrena. Então a gente precisa desfrutar da jornada, daquilo que Deus nos permite desfrutar e viver, né, o caminho, porque tudo passa mesmo. Então, aproveitar, né? Aproveitar da forma correta, desfrutar da jornada, desfrutar do percurso, do caminho, né? E aí a gente vai realmente fazer valer a pena o que a gente está vivendo em Deus. Eclesiastes capítulo 4. De novo voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e eles não têm consolador. O poder estava ao lado dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que julguei mais felizes os que já morreram dos que os que ainda vivem. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza os braços e come a sua própria carne. Melhor é um punhado com descanso
do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão. Verso 7. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão. Contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. Ele pergunta: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas como um só se aquentará. Verso 11, repetindo. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. O jovem pode ter saído do cárcere para reinar, ou pode ter nascido pobre no seu reino. Vi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas os que lhe sucederam não se agradaram do sucessor. Isso também é vaidade e aflição de espírito. E isso, de alguma forma, foi exatamente o que aconteceu com o filho de Salomão, o jovem que reinou em lugar dele, né? E que o que ele fez não agradou e o povo se voltou contra ele, inclusive o reino se dividiu, né? Também porque havia uma sentença de Deus sobre isso. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, a voz do tolo vem da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Pois quem é mais alto do que os altos para isso atenta, e sobre eles há ainda outros mais elevados. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito tem os seus donos do que os os vê com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, que quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, ou as mesmas riquezas que se perdem por qualquer má aventura, de modo que ao filho que gerou nada lhe fica na mão.
Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, exatamente como veio. Nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isso é um grave mal. Justamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Todos os seus dias ele come nas trevas, com grande enfado, aflição e furor. Então percebi uma boa e bela coisa: alguém comer e beber, e desfrutar cada um do bem de todo o trabalho com que se afadigou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. Então, desfrutar do seu trabalho, ele diz que é a recompensa, né? Mais uma vez, lembrando que não se tem aí a perspectiva da recompensa eterna, mas também tem uma recompensa aqui, né? E a principal delas, talvez, é justamente desfrutar daquilo que você está vivendo na jornada. Quando o homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para delas comer, toma a sua parte e alegre-se. 19, repetindo. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para delas comer, toma a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Capítulo 6. Há um mal que vem debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes, o estranho o come. Isso também é vaidade e grave mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Inutilmente vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ainda que nunca tenha visto o sol, nem o conhecido, mais descanso tem do que esse homem. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse o bem. Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, contudo sua cobiça nunca se satisfaz. Que vergonha tem os sábios, verso 8. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é o que os olhos veem do que ir atrás da cobiça. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Tudo que existe já há muito foi chamado pelo nome, e sabe-se o que é o homem. Ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveito há nisso para o homem? Pois quem sabe o que é bom nessa vida para o homem, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, isso também é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Não digas, por que foram os dias passados melhores que os de hoje? Pois nunca com sabedoria isso perguntarias, né? Pois nunca
com sabedoria isso perguntarias. Também já fiz aqui uma pregação sobre isso, né? Falando que o desejo de Deus não é que a gente viva o tempo inteiro com saudade, né? Porque foram melhores aqueles dias. É que a gente prossiga e avance. E tem gente que vive nesse saudosismo somente. É claro que a gente pode lembrar e ter boas lembranças, mas isso não significa olhar e dizer melhores eram aqueles dias. Não, o melhor está adiante. Capítulo 7, verso 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. A sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, alegra-se do bem, mas no dia da adversidade, considera, Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio e não sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Bom é que retenhas isso, e daquilo não retires a tua mão. O homem que teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o seu servo te critica. Pois sabes no teu coração que muitas vezes tu mesmo criticastes outros. Tudo isso examinei com sabedoria e disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que já se foi, e muito profundo quem o achará. Assim determinei em meu coração saber, examinar e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não achei. Isto não tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a natureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso... Deixa eu tirar esse som aqui, peraí. Verso 2, Eclesiastes 8:2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Visto que não sabe o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter. Assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Como não há altas em época de guerra, tampouco a impiedade libertará os que a praticam. Tudo isso vi quando apliquei o coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para o seu próprio dano. Vi também os ímpios sepultados, os que antes entravam no lugar santo e dele saíam, e foram esquecidos na cidade onde assim procederam. Isso também é vaidade.
visto que não se executa logo juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias sejam prolongados, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Mas ao ímpio nada irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Há justos aos quais acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios aos quais acontece segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Então a alegria o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos teus olhos. Então vi toda a obra de Deus e que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá compreender. Eclesiastes capítulo 9. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isso, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvários no seu coração, na sua vida. Depois se juntam aos mortos. Então, como eu estou enfatizando aqui, que aqui é sem a perspectiva de eternidade. Então ele está dizendo que o mesmo acontece tanto com o pecador como com o justo. No que diz respeito a essa vida, alguns vão passar por coisas que todos passam, como por exemplo a morte. Mas quando a gente olha para a eternidade, nós sabemos que há uma recompensa eterna para aqueles que decidem fazer e andar segundo a vontade de Deus. Porque os vivos sabem, verso 4, ora, para aqueles que estão na companhia dos vivos há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque essa é a tua recompensa nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui é como se ele dissesse, olha, tiver que fazer aí, faça com força enquanto você tem vida, Vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Todos, no entanto, do tempo e da sorte dependem. Além do mais, o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com um laço.
Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade com poucos homens. Veio contra ela um grande rei que a cercou e levantou contra ela grandes dispositivos de guerra. Ora, vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então ele conta uma história aqui, né, de uma cidade que foi salva ali por um pobre sábio, mas pelo fato dele ser pobre, ele não foi lembrado, e ele constata isso, né, de que a sabedoria do pobre é desprezada. E eu falei isso no Diligência Financeira, ministrei sobre isso aqui, né? A sabedoria do pobre é desprezada. Um dos motivos pelo qual a gente entende que Deus deseja nos abençoar financeiramente é para que a gente possa realmente ter respaldo, porque a sabedoria do pobre é desprezada, né? A pessoa pode até ter, né, muito a ensinar, mas quando ela é alguém que nunca conquistou nada, as pessoas tendem a ouvir menos ela, né? Então, para que a gente tenha respaldo para falar ali com autoridade e as pessoas parem para nos ouvir, é um dos motivos que eu entendo que o Senhor deseja nos abençoar financeiramente, aí dinheiro com propósito, né? Uma prosperidade que tem propósito e não simplesmente ter por ter. Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e diz a todos... Não. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Não saia da posição, em outras palavras aqui. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. A calma desfaz grandes erros. Olha aí. A calma desfaz grandes erros. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela. Quem romper um muro será mordido por uma cobra. Quem tirar pedras será maltratado por elas. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se tiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. A habilidade, porém, trará sucesso. Tivemos um desafio de diligência, que o tema foi esse aqui, Eclesiastes 10:10. Se o machado tiver cego, né, você vai ter que golpear com mais força. Aqui, aí ele diz aqui: se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. A habilidade, porém, trará sucesso, né? Então, afiar o machado, preparar o machado, é sabedoria. O esforço é muito maior quando você não se prepara. É isso que está dizendo aqui. 10:11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há proveito para o encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é insensatez. O fim do seu discurso é loucura perversa. O tolo multiplica palavras, ninguém sabe o que será. Quem lhe fará saber o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o fadiga,
ele não sabe como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, não para bebedice. Perdão. Verso 18. Verso 18. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Para rir é que dão banquetes, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro é resposta para tudo. Nem mesmo no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior dos teus aposentos amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a água para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa... Não, eu li a água. É a árvore. Verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. A luz é suave e agradável é ver o sol. Ainda que o homem viva muitos homens, regozije-se em todos eles, mas deve lembrar-se dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham para as janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem à voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo. Então o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, verso 7, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador,
tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo o que seja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui ele conclui dizendo que a conclusão de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer juízo porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E aí nós vamos ler Cantares, Cântico dos Cânticos, o Cântico dos Cânticos aqui. Nós vamos ler o 1 e o 2. O Cântico dos Cânticos é uma obra poética que fala do relacionamento de um homem com uma mulher e que tem também uma tipologia aí, tem um sentido profético também do relacionamento de Deus com a igreja, do noivo com a noiva. Então aqui ele é todo separado, o que é a fala do homem, o que é a fala da mulher, porque ele fica alternando o tempo inteiro entre o homem e a mulher, falando aqui. Cântico dos Cânticos 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Não admira que as donzelas te amem. Leva-me, fala da Sulamita, da mulher, Leva-me tu, falam as filhas de Jerusalém, correremos após ti. Fala a Sulamita, o rei me levou para os seus aposentos. Esses detalhes aqui de fala, porque com o passar do tempo foi se entendendo melhor a respeito dessa divisão. E aí muitas bíblias, como a Scofield, traz tudo dividido, o que é a fala da Sulamita, o que é a fala do marido, do homem aqui, que seria Salomão, aí vai tendo essa alternância aqui. Fala da Sulamita, fala de Salomão. Sulamita representando a esposa, a igreja, e Salomão, o rei, representando o Senhor. Então vamos lá, verso 4. Leva-me tu, falam as filhas de Jerusalém, corremos após ti. Fala Sulamita, o rei me levou para os seus aposentos. Falam as filhas de Jerusalém, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, com razão te amam. Fala da Sulamita, eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o fato de eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. A Sulamita continua: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Por que razão seria eu como a que anda errante pelos rebanhos dos teus companheiros? Salomão responde: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha.
Formosas são as suas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro, falam as filhas de Jerusalém, enfeites de ouro te faremos, cravejados de prata. Fala a Sulamita, enquanto o rei está assentado à sua mesa, exala o meu nardo o seu perfume. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de En-Gedi, e é para mim o meu amado. Salomão responde, como és formosa, ó amiga minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Fala a Sulamita, quão formoso és, ó amado meu, quão amável és, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. A Sulamita, ela fala, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Aqui eu me atentei para isso aqui, né? Depois que compreendeu-se melhor essa divisão do que é a fala do homem e o que é a fala da mulher aqui, entendeu que na verdade não é o homem a rosa de Saron, né? Essa é uma fala da mulher. Então, por muito tempo, né? Por um tempo aí se declarava, né, Jesus, a rosa de Saron, ou o lírio dos vales, né? Porém, na verdade, isso se refere à mulher, e aí nessa tipologia seria a igreja. A igreja é a rosa de Saron e o lírio dos vales, e não Jesus, aqui dentro dessa tipologia. Qual o livro, fala Salomão, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Fala a Sulamita, qual a madeira? Repetindo ou repetindo o verso 1 do capítulo 2, começar de novo aqui o capítulo 2, que eu comentei e fui seguindo já direto, né? Vamos lá. Fala da Sulamita, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Fala Salomão, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Fala Sulamita, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Então, aqui nesse contexto, não é Jesus o lírio dos vales, né? Nem a rosa de Saron. Na verdade, Jesus seria aqui a macieira, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Então, Jesus é a macieira, né? Aqui na tipologia, uma forma diferente aí, né, de abordagem aqui. O seu fruto é doce ao meu paladar. Verso 4. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele o queira. Sulamita descreve uma visita. Ouça a voz do seu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Olhai, ele está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. A Sulamita relata as palavras de Abraão. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, apareceram as flores da terra, o tempo de cantar chegou. E a voz das rolas ouve-se em nossa terra. E a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. No oculto das ladeiras mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto formoso. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele.
Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que refresque o dia e caiam as sombras. Volta, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Então aqui completa Eclesiastes capítulo 2. Desafio 142 dias. Hoje, dia número 83, é dia 29/10. Glória a Jesus. Aleluia. Completamos Eclesiastes então e começamos Cantares. Amanhã nós damos continuidade aí, terminando Cantares e voltando lá para Crônicas, na cronologia dos reis de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Então amanhã voltamos aqui no nosso Instagram, né? E também está sendo aí gravado e postado no YouTube. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.